Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Bem-vindo a mais uma live do Verbo da Vida Belo Horizonte. Queridos, como é bom podermos ter toda essa tecnologia a favor da palavra. A palavra de Deus, ela tem avançado em meio aos desafios. Temos aproveitado cada uma dessas oportunidades para que a palavra da fé continue avançando e alcançando ainda mais pessoas. Seja bem-vindo então a mais essa live. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as últimas instruções de Jesus antes de ser assunto aos céus. Para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos 16, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém, se não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Feche os teus olhos, eu quero fazer uma oração com você. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós colocamos a tua palavra em lugar de honra. Pai, que cada uma dessas palavras, elas possam vir carregadas de poder para nos transformar, para nos ensinar, para que nós possamos crescer ainda mais no conhecimento do Senhor. Pai, eu me submeto completamente à tua unção, à tua inspiração, para trazer uma palavra que edifica em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Olha que interessante, então. Vamos analisar cada versículo dessa passagem. Jesus começa a sua passagem dizendo: Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Antes de ser assunto aos céus, então, Jesus dá as últimas instruções, e eu acredito que essas últimas instruções são instruções preciosas para todos os crentes, todos aqueles que já nasceram de novo, todos aqueles que têm o Espírito Santo habitando dentro. Ele diz: ide por todo mundo então e pregue o evangelho. É interessante que muitas vezes, em muitas de nossas orações, ou pelo menos nas minhas orações antigamente, antes de conhecer a palavra da fé, eu orava: Pai, eu oro para que o Senhor vá por todo mundo. Pai, eu oro para que meus amigos te conheçam. Pai, vá por todo mundo pregando o teu evangelho. Quando tinha uma pessoa doente, eu orava: Pai, impõe as suas mãos sobre aquela pessoa que está lá no hospital. Mas é interessante que Deus já nos deu essa ordenança. Deus já nos orientou sobre isso. Ele disse: olha, você precisa ir agora e pregar o evangelho. Você precisa ir agora e impor as mãos sobre os enfermos. É uma ordenança que foi concedida agora a todos os filhos. Nós temos esse ministério. Paulo, lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, ele vai nos falar sobre aquilo que nós devemos pregar. Porque o evangelho, ele não é um evangelho de condenação, mas o evangelho são boas novas. Então, quando eu vou por todo mundo pregando o evangelho, eu preciso lembrar que eu preciso pregar o evangelho das boas novas. Paulo, lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, ele diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Olha para você ver como que o evangelho, ele carrega essas boas novas. Essa é a palavra que nós devemos pregar. Ei, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. O evangelho das boas novas não é um evangelho que aponta o erro, mas é o evangelho que aponta para aquele que pagou o preço pelo erro. Não importa o quão pecador nós éramos, o que importa é um Cordeiro Santo, perfeito, morreu, pagou o preço no meu e no seu lugar. Nós precisamos levar para o mundo essa palavra da fé, esse evangelho que salva, que é o evangelho das boas novas. E é uma responsabilidade minha e é uma responsabilidade sua. Todos nós que fomos abençoados com essa grande dádiva chamada salvação.
Paulo, lá na carta de Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz que ele não se envergonha do evangelho. Sabe, queridos, nós não devemos nos envergonhar desse evangelho. Por quê? Porque o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando eu levo esse evangelho que são as boas novas, ele carrega em si o poder de salvar. Mas eu preciso lembrar que o centro desse evangelho é Cristo. Então, eu preciso pregar Cristo. Ide por todo mundo e pregue o evangelho. Ou seja, ide por todo mundo e pregue o que Cristo fez, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar ao Pai se não for através de Cristo. Então eu só levo a pessoa a Cristo, a Deus, a salvação, se eu prego esse evangelho, que é o poder de Deus, se eu prego esse evangelho, que são as boas novas, e fé é gerada no coração das pessoas, e todo aquele que crê, todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de ser feito filhos de Deus, mas aqueles que creem. Mas como crerão se não há quem pregue? Uma vez que eu entendo essa responsabilidade, queridos, eu agora vou fazer aquela instrução que Paulo disse a Timóteo: ei, Timóteo, pregue a palavra, seja tempo, seja fora de tempo, insista. Então aproveite cada oportunidade. Sabe, queridos, nós precisamos aproveitar cada oportunidade que nós temos de levar esse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, e estaremos cumprindo essa instrução que o próprio Jesus deixou para nós: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E ele continua dizendo no versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Então veja, o processo da salvação, ele parte do início, aonde a pessoa crê nesse evangelho, onde ela crê em Jesus Cristo. Uma vez que ela crê, ela é salva. Então, o mundo já está condenado. Então, por isso mesmo, eu não fico pregando condenação, porque o mundo já está condenado. Eu só preciso agora pregar, então, que Jesus veio e pagou a conta, e todos aqueles que creem, agora saem de um lugar de condenação e passam a ser salvos. Eles agora experimentam um novo nascimento, eles agora experimentam ter a natureza do próprio Deus. E Jesus continua dizendo: e então, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Agora veja bem, para comigo por aqui. Os sinais vão acompanhar todos aqueles que creem. E em nome de Jesus, aí faremos algumas coisas. Eu quero que você atente para esse versículo, aonde Jesus ele está nos concedendo uma espécie de procuração. Ele está dizendo que nós, a partir de agora, uma vez que nós cremos nele, nós temos uma procuração ou um documento que diz que nós podemos falar e fazer algumas coisas em nome de Jesus, como se o próprio Jesus estivesse fazendo. Então, nós temos, por parte de Jesus, essa procuração. Nós agora somos seus representantes. E em nome dele, agora, eu posso fazer algumas coisas. Que coisas são essas? Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente. Se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, veja, em nome de Jesus, então, existe um poder por trás do nome. Em nome de Jesus, eu agora tenho autoridade para expulsar demônios. Jesus falou: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Eu preciso compreender que uma vez que eu criei em Jesus Cristo, uma vez que eu fui salvo, eu agora tenho autoridade. E essa autoridade é respaldada pelo poder que há no nome de Jesus. Então, quando o demônio olha para mim, ele vê a autoridade que está sobre mim e o poder que está por trás dessa autoridade, que é o poder do próprio Jesus. Então, quando eu estou cumprindo o ID, se de repente eu me deparo com o demônio querendo atrapalhar o meu trajeto, o demônio lá querendo atrapalhar a reunião, eu tenho autoridade para expulsar esse demônio.
E como que eu faço isso, Marcelo? Será que eu pergunto o nome dele? Será que eu bato um papo com ele? Não, meu irmão, nós usamos de autoridade. Como que eu uso de autoridade? Em nome de Jesus, sai, para de fazer bagunça e ponto final. Quanto mais eu entendo quem eu sou em Cristo, quanto mais eu entendo a autoridade que está por trás do nome, mais eu vou exercer com eficácia a autoridade que me foi concedida. Então, queridos, não é somente o pastor, não é somente o evangelista que tem essa autoridade para expulsar os demônios. Não, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que crê, recebeu a procuração para usar esse nome, para falar em nome de Jesus Cristo. Você mesmo, onde você está, você tem autoridade. Jesus Cristo te concedeu autoridade para representá-lo. Você é o embaixador do reino, você tem autoridade para paralisar as obras do diabo. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Serpentes e escorpiões, querido, não está relacionado ao animal em si, mas está relacionado a todo ser maligno, a todo poder do inimigo. Você tem autoridade por meio do nome de Jesus Cristo. Então chegou um tempo de você se levantar agora em autoridade e dar um basta em tudo isso que o diabo tem feito e aprontado aí na sua vida. Se levante agora com autoridade, amém? E ele diz, além de expelir demônio, vocês falarão novas línguas. Quando nós cremos em Deus, quando nós aceitamos esse evangelho que é o poder para a salvação, o próprio Espírito de Deus é conectado ao nosso espírito. E agora nós temos uma ferramenta, queridos, uma ferramenta maravilhosa que é a oração em línguas. A oração em línguas é a ferramenta que eu tenho de edificação própria. Quanto mais eu me exponho à oração em línguas, mais eu estou me edificando, mais eu estou ficando sensível à voz do Espírito Santo, que é essa pessoa maravilhosa, que veio para nos auxiliar, que é o Consolador, que está sempre conosco, que é aquele que nos ensina, que é aquele que nos guia, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E essa ferramenta da oração em línguas, eu preciso me expor a ela mais e mais, porque a oração em línguas, ela vai me edificar. Quanto mais eu oro em línguas, mais eu me edifico. E ele continua dizendo, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. A palavra não está dizendo que eu devo sair por aí pegando em serpente, amém, irmãos? Nem pegando copo de veneno e tomando. O que ele está dizendo é, quando você cumpre o ID, nada daquilo que se levantar contra você para te paralisar, vai ter o poder de te paralisar. Você tem autoridade para interromper tudo isso. Quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, ele foi perseguido, foi apedrejado, sofreu naufrágio, de repente ele chega numa ilha, é picado por uma cobra, as pessoas ficam desesperadas falando, eita, esse homem vai morrer. Mas sabe de uma coisa? A picada de uma cobra não foi capaz de impedir que ele cumprisse o propósito que Deus tinha. Então, queridos, nada vai impedir que você cumpra o propósito, nada vai impedir que você cumpra o ID. Ide por todo mundo e pregue o evangelho e creia que esses sinais vão te acompanhar. E para finalizar, ele diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Queridos, você tem autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Esses sinais seguem a todos os que creem. Não é só o pastor, não é só o evangelista, não é só o mestre, não são só os dons ministeriais que foram chamados para impor as mãos. Não, querido, se você crê, se você entende o poder que há por trás do nome de Jesus Cristo, se você entende a autoridade que você tem, você mesmo precisa cumprir essa ordenança. Impõe as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Creia nisso, comece a exercer a autoridade que está sobre a sua vida. Se alguma coisa acontece na sua casa, se alguém está passando mal, se alguém de repente te fala sobre alguma enfermidade, sobre alguma dor, aproveita essa oportunidade e pregue o evangelho, pregue Jesus Cristo, pregue esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação, leve essa pessoa ao novo nascimento, impõe as mãos sobre ele, e eles serão curados. Comece, você quer ver milagres, você quer ver sinais, prodígios e maravilhas acontecendo, comece a cumprir aquilo que a palavra diz. A palavra diz, ide por todo mundo, pregue o evangelho,
esse evangelho que é as boas novas, esse evangelho que é Cristo, esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Todos aqueles que creem serão salvos. E os sinais hão de seguir todos aqueles que creem. Você é representante do nome de Jesus. E se você entender essa autoridade e esse poder, você vai impor as mãos sobre os enfermos. Se algum demônio tentar te impedir, você vai passar por cima. Se qualquer circunstância se levantar, você vai ter autoridade para aplanar os seus caminhos e nada vai poder parar o propósito de Deus, que é salvar vidas. Nós fomos chamados para isso e nós contamos com você também para levar essa palavra da fé. Eu espero que você tenha sido abençoado com esse texto, com essa mensagem, e eu quero te incentivar. Ide por todo mundo então e pregue esse evangelho. Eu posso começar fazendo isso agora. Como, Marcelo? Basta eu compartilhar esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não esqueça de deixar o seu like. Vai lá no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo aquilo que nós estamos postando. Mas comece a pregar o evangelho a partir de agora. Como? Compartilhando esse vídeo. Sejam abençoados na prática da palavra. Eu amo vocês. Um grande beijo.